Fala pessoal, beleza? Vocês sabem o que é patologia? Entendem a diferença entre etiologia, fisiopatologia? Então tá no momento de tirar essas dúvidas. Se liga nesse vídeo. Antes de mais nada, deixa aqui embaixo seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus colegas. E vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o que é patologia. Então, gente, patologia nada mais é, né? Vem patos, vem lá do grego, que se refere à doença, sofrimento, né? E logos, estudo, doutrina. Então, basicamente, a patologia é o estudo da doença, né? E toda vez que falamos sobre patologia, começaremos a compreender a diferença entre causa, alterações moleculares, mecanismo, alteração morfológica, né? Tudo isso gerando alterações na função, alterações funcionais, tá? Então, toda vez que estudarmos sobre patologia, precisamos compreender que existe uma causa inicial e essa causa inicial, se não tratada, se não corrigida, ela gerará alterações funcionais. E esse, né, trajeto corresponde às alterações morfológicas, alterações moleculares e assim por diante. Então vejam que quando falamos sobre a patologia, podemos aqui tranquilamente dividir entre patologia geral e patologia sistêmica. É bem provável que se você está nesse momento estudando sobre patologia, você já passou por outras disciplinas que servem como base. Então vejam aqui nessa imagem que as raízes dessa árvore correspondem, né, à anatomia, à fisiologia, à histologia, à imuno, à farmacologia, dentre outras, tá? Tudo isso servindo como sustentação para a patologia geral. E a patologia geral dando um suporte para a patologia sistêmica. Então, quando pensamos na área, por exemplo, na ciência médica, estamos falando que essa patologia geral, ela servirá como base para a patologia sistêmica, e aí o médico lá, dentro da cardiologia, estudará sobre as principais doenças que acometem o coração, né? Na pneumologia, as principais doenças que acometem o sistema respiratório, e assim por diante. É bom também compreender e diferenciar o conceito de saúde e de doença. Então vejam que saúde é definida como estado de adaptação do organismo ao ambiente físico, psíquico e social em que se vive, de modo que o indivíduo se sente bem, saúde subjetiva, e não apresenta sinais ou alterações orgânicas, saúde objetiva. Mas o que é a doença? Estado de falta de adaptação ao ambiente físico, psíquico ou social, no qual o indivíduo se sente mal, ele tem sintomas, e ou apresenta alterações orgânicas evidenciáveis objetivamente, sinais clínicos. Tá? Então, saúde e doença podem ser conceituadas dessa forma: a capacidade de adaptação que o indivíduo tem a qualquer tipo de estresse, seja ele físico, psíquico e até mesmo estresse social. Bom, nesse momento, vamos agora compreender a diferença de alguns conceitos. Então, a patogênese, ela corresponde ao mecanismo da doença. Já as alterações morfológicas correspondem às lesões. Então, toda vez que existiu uma causa, essa causa, através de um mecanismo específico, gerou lesão. Seja uma lesão reversível ou irreversível. Essas lesões geraram alterações morfológicas a nível celular, tá? Ou as alterações morfológicas, elas são percebidas através das lesões. Além disso, um outro conceito importantíssimo é da fisiopatologia. A fisiopatologia corresponde às alterações funcionais. Então, eu tenho inicialmente uma alteração mais microscópica e aqui uma alteração mais macroscópica, alteração efetivamente da função. E todo esse conjunto aqui, veja que esse conjunto ele corresponde à patologia, ele será complementado com o quê? Sinais e sintomas.
Então, quando o paciente ele é exposto a um agente agressor, um agente lesivo, e lá no final ele desenvolve alterações funcionais, isso será percebido, né, pelo profissional que está avaliando através de sinais e sintomas desse paciente. E isso, né, através da propedêutica. Com esse conjunto de informações, gera-se um diagnóstico. Esse diagnóstico ou baseado nesse diagnóstico, se pensa em um tratamento, se pensa em opções preventivas e também se pensa em prognóstico para aquela condição. Esse conjunto todo é estudado dentro da medicina e de outras áreas também da, da saúde. Tá? Já falamos aqui sobre a diferença de patologia geral e patologia sistêmica, então só reforçando, a patologia geral, ela corresponde a essa base, por isso que na patologia geral existe o estudo do quê? Das adaptações celulares, dos mecanismos de morte celular, tá? Então, é mecanismo de necrose, de apoptose, reparo, cicatrização, inflamação aguda, inflamação crônica, para daí levarmos isso para a patologia sistêmica, para entender assim, eu já estudei sobre o que é uma inflamação, agora eu consigo estudar o que é uma miocardite, né? O que é uma pericardite, esse tipo de inflamação agora num local específico. E o processo patológico, ele também é composto por algumas etapas. Primeiro, existe uma causa, né? Existe um agente físico, químico, que agride o meio interno. Uma vez exposta essa causa, pode existir um período de incubação. O que corresponde a esse período de incubação? É um período sem manifestações clínicas, tá? Depois, o paciente ele já começa aí sim a apresentar sinais e sintomas, só que eles são inespecíficos, tá? É aquela febre que não tem inicialmente uma origem bem definida, né? O paciente taquicárdico, taquipneico, hipertenso, mas sem muito, né? O Leo comentou um pouquinho, mas sem ainda uma definição até chegar no período de estado. Aí sim, existem sinais e sintomas típicos, normalmente com um local bem definido. E essa evolução, ela pode, né, partir em direção à cura, com sequelas ou sem sequelas, e nas situações mais graves, infelizmente, né, até mesmo óbito. Então, durante os próximos vídeos aqui, falaremos muito também sobre patologia aplicada ao quê? A alterações vasculares. A patologia também, né? E o mecanismo patológico também gera alterações intersticiais, alterações a nível de sistema nervoso, tá? Então, tudo isso será visto. Alterações vasculares, intersticiais e alterações do sistema nervoso. Veremos nos próximos vídeos aqui lesões celulares, mecanismos de degeneração, de pigmentação, necrose, apoptose e, como eu falei, alterações de interstício de circulação, seja ela arterial ou venosa, alterações de inervação, processos inflamatórios, tá? Reparo através de regeneração, de cicatrização também. Nos próximos vídeos aqui no canal falaremos sobre isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o conceito de patologia, principalmente no que se refere à etiologia, fisiopatologia, né, as alterações moleculares, morfológicas dessas doenças. Tudo isso é importante que você tenha como base para segmento do estudo da patologia. Então, novamente, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí com seu colega que também está pegando patologia com você e deixe o joinha aqui também para fortalecer o nosso canal, tá bom? Toda semana, 2 vídeos sobre patologia, fisiologia, fisioterapia respiratória, terapia intensiva, metodologia da pesquisa. Então, nesse canal, os mais diversos assuntos você encontra, beleza? Até o próximo vídeo.